Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e Pai maravilhoso possa abundar, crescer em nossos corações, de maneira que o conhecimento da Sua palavra seja crescente e edificante em nossas vidas através de Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre. Amados, hoje, terça-feira, vamos examinar as duas perguntas de hoje, né? Mas antes vamos aqui rapidamente recapitular as duas questões que nós vimos ontem, né? Quando Paulo dá um alerta, uma recomendação à igreja de Corinto, para as pessoas que estavam pregando que não havia ressurreição, né? Estava colocando dúvida na igreja. Aí ele disse assim: ó, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. E disse também que a igreja de Corinto, né, os irmãos da igreja de Corinto, que foram justificados por Cristo, a quem Paulo chama de justos, né, ele apela para que a igreja recupere o seu bom senso. O bom senso, né, de acreditar naquilo que eles pregavam. Se pregavam Cristo, tem que pregar o Cristo ressuscitado, né, e não que não havia ressurreição. Ele diz que alguns haviam ali que não tinham o conhecimento de Deus. Veja que pregar contra a ressurreição, pregar contra a sã doutrina, é justamente negar o conhecimento de Deus. Porque quem tem conhecimento de Deus sabe o Santo Evangelho, sabe as santas doutrinas, sabe qual é a vontade de Deus, a pregação verdadeira, a doutrina verdadeira, né? Paulo chegou até a dizer que estava falando dessa forma que era para a vergonha deles. Pedir para eles recuperar o bom senso, pedir para que eles fossem racionais, né? Era algo que era vergonhoso. Por quê? Porque eles já haviam aprendido sobre isso e agora estavam com dificuldades, né? Então, na quinta pergunta, temos aqui o seguinte questionamento. Diante de questionamentos como Paulo explica a ressurreição, que ele está defendendo aqui desde praticamente o início aqui do capítulo 15. Aí Paulo diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce? Se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, ou o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Olha só. Então, Paulo está dizendo aqui, pode até ter alguém aí em Corinto que diga assim, né? Pode até perguntar assim, alguém que, né, vem com espírito de dúvida para tentar desencaminhar alguns irmãos da igreja, vem com aquele espírito, né? Perguntando, como é então que os mortos ressuscitam? Já tinha sido pregado isso? E Paulo vai continuar ensinando aqui, né? Ele já ensinou aqui e vai continuar ensinando no capítulo 15. Ele diz como é que ressuscita. Ele deixa bem claro, os mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis. Ele já disse isso, né? E alguém pode perguntar ainda, como é que ressuscita? Levantando-se do túmulo num corpo incorruptível. Aí ele pergunta, e pode perguntar também assim, ó, e em que corpo eles ressuscitam? Aí Paulo responde logo assim, ó, seus insensatos. Como é que vocês fazem essas perguntas? Cadê a sensatez de vocês? Olha o que Paulo está perguntando. Que dureza, né? Paulo está, então, chamando a igreja de Corinto a atenção. E aqui ele vai usar agora uma figura de ilustração para comparar como é a ressurreição. Ele diz assim, todos vocês sabem semear, não sabe? Olha, eu tenho certeza que todas as pessoas de Corinto sabiam semear, porque era uma prática que todo mundo fazia. Não é como hoje, pessoas que moram em cidades que saem do apartamento para o shopping, do shopping para casa, nunca. Tem gente que praticamente nunca entrou numa mata, numa roça, num campo. Né? Tem gente que não sabe nem de onde vem
a fruta que come, né? Porque vive na cidade, né? Trancado e tal. Mas no tempo de Corinto, não. Todo mundo sabia. Então Paulo diz assim, olha, se você pega um grão de trigo e joga no chão, numa cova, para plantar o trigo, o que você está jogando no chão? Não é um corpo? A semente não é um corpo? Agora, quando essa semente sai para nascer, ou seja, ressuscita, sai da cova, ela nasce como? Ela sai uma semente? Ou sai uma planta que vai dar muitas sementes? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está ensinando exatamente assim. O homem pecador que morre no seu corpo, quando ele sai da sepultura para a ressurreição, ele sai num corpo muito mais glorificado. Ele agora não é uma semente, ele agora é um provedor de sementes. Olha que coisa linda. Mostrando a glória daquele que ressuscita, daquele que nasce da cova, daquele que sobe da terra. Que exemplo, né? O próprio Deus já criou a natureza assim. Toda a natureza é o que Paulo está revelando de forma implícita. Justamente para que a gente olhe e entenda que o milagre da vida que Deus criou desde o princípio, basta olhar para a natureza, que a natureza está pregando para a gente como será a ressurreição. Até a natureza nos prega e nos ensina que vai haver uma ressurreição. Que coisa poderosa, que ensinamento esse que o apóstolo Paulo está tentando abrir os olhos cegos espiritualmente daquela igreja, tentando, né, apresentar de uma forma muito mais profunda o Deus criador de tudo, da natureza. Continuando, meus amados, vamos aqui para a sexta pergunta. O que o apóstolo explica a respeito de como é a carne do corpo dado por Deus? Agora o versículo 38 e 39, Paulo diz assim: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Então Paulo aqui, ele continua no mesmo raciocínio lógico, mostrando que há diferença de carne. Provavelmente já havia uma discussão por lá de que os animais não ressuscitavam, então os homens também não, porque a carne dos animais se decompõe e os homens comem a carne dos animais e viram nada, tal, né? Imaginem só o nível de filosofia vã que aqueles irmãos lá de Corinto, aqueles membros, estavam trazendo e criando uma série de conjecturas, uma série de falas especulativas, sem nenhuma edificação, sem nenhum futuro, sem nenhum direcionamento. Só tinha um, claro, direcionamento, que era o distanciamento da doutrina para trazer dúvida à ressurreição de Cristo e à ressurreição de todos aqueles que tinham fé em Cristo. Claro que tinha um direcionamento e o inimigo estava por trás disso. Então, Paulo explica aqui que o corpo que vai ser ressuscitado glorioso é o corpo dos homens. Diferente do corpo dos animais, assim como ele está dizendo assim, ó, a semente do trigo é um corpo. É um corpo. Não é diferente da semente da manga, que é o caroço da manga, e a semente da manga é o caroço. Olha os tamanhos de um para outro. Um é bem pequenininho, o outro é grandão. Né? A semente do endro, bem pequenininho, a semente, né, do endro. Agora, pegue a semente do abacate, é grande. Então, cada corpo é um corpo, e Paulo está explicando isso. Só que o corpo dos homens, que é o caso aqui, a ressurreição dos homens, que é o objetivo, que está inteiramente ligado a Cristo, porque Paulo traz essa informação com muita clareza, porque Paulo diz aqui no contexto que Cristo é a primícia dos que dormem. Paulo está falando da ressurreição de Cristo, porque nenhum animal morreu em nosso lugar e expiou os nossos pecados. Está falando aqui de homem, de Jesus Cristo.
E provavelmente alguém levou esse tipo de discussão envolvendo animais, né? Quem sabe envolvendo outras coisas, né? Então, Paulo deixa bem claro que cada corpo é um corpo. Há diferença. E Deus distribui com cada um. Então, não só em relação também ao próprio homem e à mulher. Já imaginou alguém dizer assim: eita, eu vou morrer aqui, eu vou dormir no Senhor como um homem. Será que eu vou ressuscitar no corpo de uma mulher? Ou então a mulher dizer assim: eu vou morrer como mulher. Quando eu ressuscitar, será que vai ser no corpo de um homem? Paulo está dizendo: não, cada corpo é o seu corpo. A única diferença é que o ser humano que morre, ele vai ressuscitar num corpo glorioso. Não é muito mais, né? É infinitamente glorioso. Um corpo que ele morreu, claro, num corpo corruptível, e agora ele recebe um corpo incorruptível. Né? Por isso que ele fala aqui a diferença, assim como há uma diferença da semente do trigo para a semente da azeitona, para a semente do figo, para a semente da uva, né? Da romã, que eram as árvores, que eram os frutos, né? Que se tem assim com muita abundância naquela região. É diferente uma semente da outra, diferente de tamanho, formato, até sabor. Se você mastigar a semente, sabores diferentes, né? Então, há muita diferença, assim como há diferença entre também os seres humanos, cada um com a sua glória. Cada um tem seu dom? Também. Assim também como há diferença entre o corpo do homem e do animal, assim como há diferença, né, até dentro da própria espécie humana, o corpo do homem e o corpo da mulher. Então, em qualquer dessas abordagens, nós temos aqui uma aplicação espiritual coerente. Coerente. Então, ninguém vai sair na ressurreição, todo mundo igual, como se fosse uma indústria de robôs, todos do mesmo formato, pintados na mesma cor, com a mesma programação. Não é isso, né? Então, veja aí a maravilha da ressurreição. Paulo está justamente demonstrando tudo isso em poucas palavras e nos estimulando a pensar sobre a grandeza de Deus, que tem o poder de fazer cada um de nós, como nós somos, ímpares, como ele é. Ele é um ser único. Então, toda a sua criação, que é feita à sua imagem e semelhança, também são seres únicos.